Amados irmãos, boa noite. Muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia nesta live sobre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, a doutrina da nossa Igreja. O Senhor diz, nos ensina que sem mim nada podeis fazer, né? Diz o Senhor. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Que possamos então clamar a presença de Deus, clamar a unção do vosso Santo Espírito, para que possamos com fidelidade ao ensinamento da Santa Igreja fazer esse nosso momento de partilha, de conversa. Não é curso de teologia, nada disso, mas um bate-papo, uma conversa baseada no catecismo da Igreja Católica sobre aquilo que é a doutrina da nossa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, Mãe do Senhor e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você poderá fazer a sua pergunta referente à sua dúvida que as pessoas possam ter e partilhar com você. No comentário abaixo do vídeo, você poderá escrever a sua pergunta, que tem uma pessoa que vai estar vendo, né? O meu irmão Vinícius, do grupo de jovem aqui da Paróquia Santa Rosa, vai estar vendo o comentário, anotando as perguntas, para que a gente possa, na medida do possível, ir respondendo, tá bom? Também tem o Messenger, Diácono Reginaldo Gonçalves, você pode entrar lá e também fazer a sua pergunta, que depois a gente vê e na próxima semana estaremos respondendo. Fique à vontade, então, toda dúvida que você tiver a respeito da nossa igreja, poderá estar fazendo neste momento. A pergunta que nós recebemos, já demos uma pincelada na semana passada, e a pergunta é: o que é o céu, o que é o purgatório e o que é o inferno? Diante disso, nós vamos estar lendo com vocês o que a Igreja, através do Catecismo, nos ensina. Sobre o céu, parágrafo 1023, diz assim a nossa doutrina: os que morreram na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Diz o documento da Igreja: com nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos, depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando, depois de sua morte, tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral,
Isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos. Desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam o melhor. Lá encontram sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Vida é de fato estar com Cristo. Aí onde está Cristo, aí está a vida, aí está o reino. Ou seja, todos os que morreram na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. Céu, como nós falamos na semana passada, é viver eternamente junto de Deus. Até a Sexta-feira Santa, o céu só era habitado por Deus e pelos anjos. Nenhuma alma humana habitava o céu. Todos aqueles que morreram antes da Sexta-feira Santa, os justos, os que morreram na amizade com Deus, que eram dignos dos céus, não puderam entrar no céu porque o Cristo, o Salvador, o Messias, ainda não tinha dado a vida. Eles iam para um lugar à parte, no inferno, chamado Mansão dos Mortos. E lá, adormecidos em Cristo, adormecidos em Deus, aguardavam a presença do Salvador. Na Sexta-feira Santa, quando Cristo morre na cruz, o corpo dele fica na cruz, o corpo humano, mas a sua alma, o seu espírito, a sua divindade vai até a mansão dos mortos para resgatar todo o povo santo de Deus que lá se encontrava. Por isso que nós rezamos no creio, né? Toda vez que nós rezamos o creio, nós lembramos disso, nós falamos isso, né? Onde a gente diz que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Ou seja, o corpo ficou na cruz, depois foi levado até o sepulcro, mas a sua alma e o seu espírito humano, com a sua divindade, vai até a mansão dos mortos e lá resgata todo o povo de Deus justo, que morreram na amizade com Deus antes da Sexta-feira Santa, e leva esse povo todo para o céu. E a porta do céu, a partir da Sexta-feira Santa, fica aberta. Quando Cristo morreu na cruz, foi como se a cruz de Cristo subisse, né, até o céu, se tornasse uma chave e abrisse a porta do céu. Jesus, então, descendo à mansão dos mortos, tira o povo santo de Deus que lá se encontrava. Tira José, tira os profetas, Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Jeremias, os juízes, as santas mulheres, Ruth, Isabel, tira o seu primo João Batista e leva todos para o céu.
E Jesus não entra no céu, não retorna no seio da Santíssima Trindade. Sua alma e o seu espírito retornam para o seu corpo. Em vez de Jesus, senta diante de Deus. Tá certo? Então, o céu é estar na presença de Deus, estar na presença de Jesus eternamente. É um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de plena satisfação, encontro definitivo com Deus. E a última situação da alma humana é o céu. Não existe depois outra coisa. Tudo chega até o céu, né? Ao chegarmos no céu, temos a plenitude de tudo em Deus. Agora, como é o céu? É um lugar? É uma estrutura? Nós não sabemos, né? Isso aí nós não sabemos. Sabemos que é uma situação maravilhosa, um estado de alma, de espírito maravilhoso, né? É viver eternamente, amando, contemplando a Deus, amando e contemplando a Deus em nós e nos irmãos que vão estar ao nosso lado, ao nosso redor. Agora, como é o céu, se tem flores, se tem plantas, se tem casa, né? Como é essa casa? Jesus disse que nós não devemos nos preocupar, que o Pai do céu preparou no céu muitas casas, casas para todos, né? Agora, como que é essa casa? Como que é esse estar? Nós não imaginamos. A própria palavra do Senhor diz que nós não conseguimos imaginar. Se pensarmos naquilo que é bom e maravilhoso neste mundo, isso que nós pensamos não se compara com aquilo que nós veremos, sentiremos e teremos quando chegarmos no céu, ou seja, quando chegarmos na eternidade junto de Deus. Depois, a questão do purgatório. Catecismo número 1030, purificação final ou purgatório. Veja o que diz. Os que morrem na graça e na amizade com Deus, morrem na graça e na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. Para estar eternamente junto de Deus, morando com Deus, no céu, a alma tem que estar 100% limpa, purificada, não pode ter nenhum vestígio. Mesmo que a pessoa morra na graça e na amizade com Deus, morra se arrependendo dos seus pecados, morra recebendo os sacramentos, morra na fé cristã, morra aceitando Deus e querendo Deus, mesmo que isto aconteça, se a pessoa tiver algo a ser purificado na vida dela, no coração dela, ela vai para o céu, sim. Mas primeiro ela vai passar por esse período de estado da alma, período de purificação, né? A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados, né? Não tem nada a ver com o inferno, né? É um momento de graça. Momento de graça, momento de purificação no amor de Deus. As almas que passam pelo purgatório, todas elas estão salvas, estão ali se purificando. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no concílio de Florença e de Trento. Foi definido, né, batido martelo, sobre a existência do purgatório no concílio de Florença e no concílio de Trento, fazendo referência à
certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador de amor de Deus por nós. Então veja, o pecado é que nos afasta da graça de Deus. Todo pecado, ele tem suas consequências. Todo pecado, seja pecado leve, seja pecado grave, ele tem suas consequências. Pecado é pecado, mas as consequências dele é que mudam, né? E nós devemos viver a consequência deste pecado aqui, nesse mundo. Por isso que quando nós confessamos nossos pecados particulares, a confissão, para ela ter validade, para o sacramento ter validade, é preciso algumas coisas. Por exemplo, é preciso sempre o reconhecimento, eu pequei. É preciso sempre o arrependimento, eu me arrependo de ter pecado. É preciso um bom propósito, dizer para Deus, através do sacerdote, que vai se esforçar para não cometer mais esses pecados. Deve procurar um sacerdote legítimo da Santa Igreja, padre, bispo, né? E o sacerdote, ao dar a absolvição, ele deve dar também uma penitência para que possamos fazer de desagravo ao pecado que nós cometemos. E essa penitência, dependendo do pecado, pode ser só um momento de oração, algo que o padre nos pede, oracional, uma devoção, a Eucaristia mais vezes por semana, um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria, assim por diante, e a reparação do pecado. Tipo, se eu confessei que eu roubei tal coisa, o sacerdote dá absolvição, mas a pessoa deve devolver o que roubou, né? Se ela confessa que xingou alguém, ele confessa arrependido, mas deve ir até essa pessoa que xingou e pedir perdão. É a reparação. Então ela está vivendo a consequência desse pecado. Se confessa que matou alguém, cometi um assassinato, a pessoa cometeu um assassinato, está arrependido, o padre, sim, mas e aí? Você se apresentou na polícia? Você está vivendo a consequência disso? Você fez algo para reparar esse assassinato? Você está ajudando a família dessa pessoa que morreu, né? Então há uma reparação. Agora, se a pessoa confessou os seus pecados, recebeu o perdão de Deus? Sim, recebeu o perdão de Deus. Mas não reparou o pecado cometido. Não viveu a consequência daquele pecado. Então, quando ela morrer, ela morrendo, ela morreu perdoada, sim. Mas como ela não viveu a consequência aqui, em vida material, esse pecado, a consequência desse pecado, então antes de chegar definitivamente no céu, na presença beatífica de Nosso Senhor, essa alma vai passar por essa purificação, por esse fogo de amor, onde ela vai viver então ali as consequências dos seus pecados. Eu gosto de citar o exemplo, né? O padre, isso já aconteceu, viu? No leito de morte, a pessoa está lá moribunda, o sacerdote vai confessar a pessoa da unção dos enfermos, e se a pessoa está tendo, mesmo com dificuldade e condições de falar, o sacerdote pergunta, né, para a pessoa: você gostaria de contar algum pecado? Se a pessoa falar sim, por exemplo, e dizer: eu cometi um suicídio, eu cometi um assassinato, né? Mas eu nunca contei para ninguém. Eu nunca fui preso, eu nunca fui julgado, eu nunca dei assistência para a família daquela pessoa que eu matei. Eu estou arrependido e peço perdão de Deus. O sacerdote vai perdoar? Vai. O sacerdote dá absolvição. Aí
Passa algum tempo, umas horas, a pessoa morre. Ela morreu, o pecado dela do assassinato foi cometido, mas ela não viveu a consequência desse ato. Ela não viveu a reparação desse ato que ela cometeu. Então, ela vai para o céu, vai, mas antes, essa alma vai ser purificada no purgatório. Nessa situação de purgatório. A palavra purgatório significa purgar, né? Purgar. Purgatório, purgar. Que era um termo, hoje não se usa muito, mas era um termo usado antigamente para drenagem de abscesso, né? Quando formava aquele abscesso, aquela bola de pus, então se corta e se espreme para sair a sujeira de dentro, né? Então, esse é a alma viver a consequência dos seus atos antes de ir na presença de Deus, né? Definitivamente. Por isso, meus irmãos, que a igreja nos orienta na confissão, ter uma penitência, mesmo que o padre, o sacerdote não passe uma penitência para você, realize, faça uma penitência, faça um momento de oração profundo, faça uma adoração profunda. E se o pecado que você confessou, ele pode ser reparado, repare. Porque se você não repara ele aqui em vida, vai ter que passar pelo purgatório para viver a reparação e as consequências desse pecado. Então a igreja acredita, sim, faz parte da nossa doutrina, a existência do purgatório. O inferno, número 1033 do Catecismo, diz assim: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amar. Por que Deus criou o homem e a mulher? Por que Deus nos criou diferentemente de todas as criaturas? Porque Deus fez só o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e concedeu a nós a graça do dom da liberdade, da vontade, da inteligência, partilhando aquilo que é próprio da sua essência conosco, inteligência, vontade e liberdade. É importante entendermos isso, né? Deus nos criou porque nos ama, por amor. Deus nos criou para nos amar como filhos dele. E Deus nos criou para que nós, ao recebermos o amor dele, porque ele nos amou primeiro, devolvemos esse amor, amando a ele, amando a nós mesmos e amando a todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, nós não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amar. E nós dizemos para Deus que nós o amamos quando nós aceitamos o seu projeto de amor, que é proposto para nós, não imposto. E todo o projeto de amor que Deus nos propõe está escrito na doutrina, no Catecismo da Igreja Católica, que foi criado através do anúncio do Evangelho feito a nós por nosso Senhor Jesus Cristo e toda a palavra de Deus, né? Continua o Catecismo: mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos, né? Então, pecado grave é toda a ofensa que nós fazemos a Deus. Pecado grave é toda vez que nós ofendemos e prejudicamos a nós mesmos. Pecado grave é toda vez que nós ofendemos e prejudicamos o nosso irmão, né? Quando nós agredimos a nós mesmos, agredimos o nosso irmão. Precisamos entender o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que faz mal para nós.
Tudo aquilo que faz mal para nós, isso é pecado. Tudo aquilo que faz mal para o meu corpo, minha alma, meu espírito é pecado. Tudo aquilo que eu faço e faz mal para o corpo, a alma e o espírito do nosso irmão é pecado. Toda ofensa que eu faço contra Deus, seu projeto de amor, é pecado, né? Diz a palavra, 1 João, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Por quê? Porque antes de matar o irmão fisicamente, a pessoa mata ele interiormente, no seu coração. Por isso é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele, se não se converter, se não se arrepender, né? Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são nossos irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Então não é Deus que manda a gente para o inferno. Somos nós mesmos que fazemos a livre opção. Por isso que a palavra do Senhor diz que devemos orar constantemente, nos preparar para o momento da nossa partida, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Estar constantemente na amizade com Deus, não deixar para depois estar com a amizade com Deus, né? Porque se eu morrer naquele momento em que eu não quero Deus, quando a minha alma se apresentar diante de Deus após a minha morte, a minha alma vai se apresentar com o sentimento que eu tive em vida. Então, se em vida o meu sentimento foi não quero Deus, a minha alma, quando se apresentar diante de Deus, vai se apresentar dizendo: eu não te quero. Eu não te quero, não quero estar contigo, não quero o céu. É nós mesmos que vamos dizer para Deus. O que Deus faz é dar permissão para que a nossa alma siga a opção que nós fizemos em vida, né? E é este o estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado de Deus para sempre, por nossa própria opção livre. Isso chama-se inferno. Então veja, inferno é a alma de livre e espontânea vontade escolher viver longe de Deus eternamente. Então o inferno é isso, é a alma deixar de estar na luz para estar na escuridão. Aquela imagem que nos é apresentada, né? O inferno, um caldeirão grande com óleo quente, as almas lá dentro, né? E os capetas em volta, com aqueles garfos cutucando as almas lá. Isso daí não existe, né? O inferno não é isso, é pior que isso. É uma ausência de Deus profunda, profunda, profunda. E a alma que estão no inferno, elas não querem sair de lá. Tanto as almas humanas quanto as almas dos anjos decaídos, eles não querem sair de lá. As almas no inferno, segundo revelações de vários santos, elas ficam no inferno maldizendo, xingando, blasfemando contra Deus e contra aqueles que estão com Deus no reino dos céus. O desejo delas é isso. Pega um copo d'água para mim, Vinícius. É passar a eternidade maldizendo a Deus, maldizendo aqueles que estão junto de Deus. Perguntaram se o inferno foi criado por Deus.
A doutrina da nossa igreja diz que é impossível de Deus sair o mal. É impossível. De Deus só pode sair o bem. Todas as pessoas criadas, as almas criadas, tanto dos homens, mulheres, quanto dos anjos, foram criadas na sua essência boas. O dom da liberdade, o dom da inteligência, o dom da vontade que foi concedido aos anjos, que são espírito, e aos homens, a nós, homens e mulheres, é que depois essas almas, tendo recebido essa liberdade, por N situações e motivos, fazem a opção de viver eternamente longe de Deus. Então, a igreja nos ensina que Deus, ele não cria o mal, mas a partir do momento... Obrigado. Nada. A partir do momento em que uma alma, que foi os anjos, né? Em que alguns anjos, há milhares e milhares de anos atrás, através de um mistério que nós não temos compreensão, nos foi revelado isso através da palavra e através de manifestações divinas a vários santos, né? Então, quando os primeiros anjos se rebelaram contra Deus, eles pediram para se afastarem de Deus. Não queriam mais estar ali. Então, Deus, ele permite a criação do inferno como um local para que essas almas possam estar longe dele. Então Deus permite. Veja, para nós entendermos, né, uma explicação assim didática. Qual que é a pior coisa para um pai e para uma mãe? A pior coisa para um pai e para uma mãe é perder um filho, né? É ver um filho num caixão, sendo enterrado. Por mais fé que o pai e a mãe tenham na ressurreição, que a alma volta para Deus e que na segunda vinda do Senhor haverá a ressurreição, não se compara, né? É uma dor terrível. Para Deus, qual que é a pior dor para Deus? É a morte de uma alma. É uma alma criada por Ele, nascida dele, nascida do mais íntimo do seu ser, do seu coração, porque Deus é pessoa. Deus é pessoa, Deus tem sentimento, Deus tem coração, Deus tem a sua essência de amor. Então, a pior coisa que pode acontecer para Deus é uma alma deixar de existir. Então, quando os anjos, os primeiros seres espirituais, cuja essência foram boas, rebelaram-se contra Deus, para que aquela alma não deixasse de existir, Deus, por amor, por misericórdia, permitiu então a existência do inferno. Então, o inferno não é criação de Deus. Deus criou todas as coisas e criou também o inferno para, como castigo, levar as almas para lá. Deus, ele manifestou a permissão. Ele deu permissão, então, para que as almas pudessem viver, as almas daqueles que o negam, possam viver longe dele, neste, podemos dizer, local. Mas não é local, né? É algo que nós não compreendemos, não sabemos como é. Não sabemos como é o céu na sua plenitude. É um grande mistério. Sabemos que é algo maravilhoso. Não sabemos como é o purgatório na sua plenitude. Sabemos que é um fogo de amor de Deus que leva à purificação da alma, fazendo com que a alma vá para o céu definitivamente. Não sabemos como é
o inferno. Sabemos que o inferno é um lugar, sim, de dor e de sofrimento, porque as almas que estão ali não conhecem mais a luz, não conhecem mais o amor, não conhecem mais a paz, vivem eternamente maldizendo a Deus e toda a criatura de Deus. Sabemos isso. Então podemos dizer sim que o inferno é o último ato de misericórdia de Deus. Para aqueles que não querem estar com Ele, Deus permite que essa alma viva eternamente longe dele, no inferno. Né? Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia, em termos graves, que enviará seus anjos e eles erradicarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Mateus 13, 41, 42. E que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Né? Esse fogo eterno, então, alguns santos dizem assim, né? No purgatório, o fogo de amor que purifica a alma. A alma no purgatório, conforme ela vai sendo purificada, ela vai encontrando a paz, ela vai encontrando a harmonia, ela vai aumentando dentro dela, ela já foi para lá com o desejo de Deus, e lá no purgatório vai aumentando o desejo de estar mais com Deus, né? Vai aumentando o seu desejo por Deus, seu desejo por passar a eternidade contemplando a face de Deus. É algo maravilhoso que acontece no purgatório. E há um fogo eterno também no inferno. Então veja, na Bíblia, fogo significa purificação, fogo significa a presença do Altíssimo de Deus, né? Quando o povo saiu do Egito e os egípcios foram atrás do povo, querendo matar o povo e trazê-los de volta, aos que sobreviverem, para o Egito como escravo, diz que durante o dia à noite se formava um fogo, né? Uma bola de fogo que separava o acampamento do povo de Deus dos egípcios. Né? A presença, o fogo é a presença de Deus. Em Pentecostes, a vinda do Espírito Santo como línguas de fogo. Então, alguns santos da nossa igreja ensinam assim, que no inferno, esse fogo é as almas virem de longe o amor de Deus. Constantemente. E sentirem ódio por Deus, porque estão longe do seu amor. Esse fogo que representa o amor de Deus. Então, as almas no inferno, elas têm uma sede desse amor. Né? Mas não é uma sede em Deus. É uma sede de ódio. Então, elas contemplam o amor de Deus. E elas sentem ódio por Deus. Porque aquele amor, elas renunciaram e continuam renunciando. Então, aquilo que levou elas para o inferno, elas passam a eternidade contemplando. A opção que elas fizeram em não querer o amor, elas veem a presença do amor, esse fogo, né, que queima a alma, mas elas
elas não conseguem absorver para dentro delas. Então, elas sentem ódio, elas sentem raiva, né? Raiva. Então, esse fogo no inferno, elas não purifica elas, não tem mais condições de purificar, de ser um fogo de amor de Deus, de purificação. Mas lá no inferno esse fogo se torna um fogo de ódio, um fogo onde as almas veem o que perderam e não se arrependem de ter perdido. Continuam xingando, continuam negando, continuam falando mal, continuam sentindo ódio. Né? Então é como se você odiasse muito uma pessoa. Quando a gente odeia muito uma pessoa, o que a gente quer? Que essa pessoa fique longe de nós, né? A gente não quer nem ver a cara. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, nem quero ver a cara de fulano, tanto ódio que eu tenho dela. E quando a gente se encontra com aquela pessoa, parece que aquele ódio aumenta cada vez mais, né? Então, é mais ou menos isso, de uma forma assim muito simples que eu estou explicando, né? Para a gente poder entender esse fogo, onde as almas no inferno, elas ficam contemplando o amor de Deus, mas ela não consegue receber esse amor. Elas não sentem o amor de Deus. Não sentindo esse amor de Deus, elas sentem ódio, né? Devolvem ódio por esse amor de Deus. Elas não conseguem mais absorver o amor de Deus. Não. Então é eternamente sentindo ódio, sentindo tristeza, sentindo angústia e querendo ficar lá, naquela dor, naquele sofrimento. É um fogo que vai queimando a alma, mas não a consome. Ela não deixa de existir. Fica ali, eternamente longe de Deus, não querendo Deus, odiando a Deus e odiando aqueles que estão com Deus. Né? O ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Né? Então as almas no inferno, elas veem o que perderam. Elas entendem o que perderam. Elas ficam eternamente vendo o que elas perderam, mas não com amor. Elas ficam vendo com ódio. Né? As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constitui também um apelo insistente à conversão. Diz o Senhor em Mateus 7:13: Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Deus não predestina ninguém para o inferno. Ninguém está destinado por Deus a ir para o inferno. Precisamos entender isso. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus. Um pecado mortal. Uma aversão voluntária a Deus, ao seu projeto de amor. Por exemplo, o aborto.
cometer aborto e incentivar o aborto, praticar o aborto, contribuir para o aborto e morrer sem se arrepender disso, é um risco grande. É um risco grande daquela pessoa, daquela alma ir para o inferno, né? É preciso uma conversão, uma aversão, ir contra a Deus de forma voluntária, né? Através de um pecado mortal. E persistir nesse pecado mortal até o fim, até na hora da morte. Morre persistindo naquele pecado mortal. Eu pequei mesmo, eu não me arrependo, eu não acredito em Deus, eu não quero Deus, eu não quero a misericórdia de Deus. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Todo pecado é perdoado, diz o Senhor Jesus, menos o pecado contra o Espírito Santo. É você negar a misericórdia de Deus. É Deus te oferecer a misericórdia e você falar, não quero. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos tenham vida e se convertam. Isso é muito importante, né? A Igreja Católica Apostólica Romana ensina e prega a existência do céu, a existência do purgatório, a existência do inferno. Se alguém fala que inferno não existe, que purgatório não existe, que inferno e purgatório é nesse mundo, só existe aqui nesse mundo, está cometendo uma grande heresia. Está indo contra o ensinamento da igreja, está indo contra o ensinamento do magistério da igreja. Isso é heresia. Infelizmente, tem muitos padres, diáconos e leigos ministeriados, catequistas, ensinando que o inferno não existe. O inferno é aqui mesmo, nesse mundo. Ele começa aqui. Por isso nós precisamos entender. O céu começa aqui com as minhas escolhas de vida. E vivo nele na eternidade. O inferno também começa aqui. Aqui é o começo do inferno. Eu escolho o inferno. Se eu estou escolhendo o inferno nesta vida, meus irmãos, quando eu morrer, o que eu vou receber do outro lado é o inferno. E muitas pessoas, muitos cristãos, não estão mais acreditando no inferno. E o inferno é uma grande realidade. É um eterno tormento. É um eterno estar longe de Deus. E como diz o Catecismo da Igreja, aquele que morre sem estar na amizade com Deus, tendo aversão a Deus, não quero Deus. Aquele que morre em pecado mortal, sem arrependimento, negando todas as atitudes de misericórdia que Deus envia pela sua providência até aquela pessoa, quando aquela pessoa morre, ela vai ter o que ela quis. Ela vai ter o inferno. A alma dela vai viver eternamente longe de Deus. A pior dor, o pior castigo que a pessoa pode ter é viver eternamente longe de Deus. E essa é uma escolha que nós fazemos. Nós temos que ensinar isso para as nossas famílias, ensinar isso no trabalho, ensinar isso na sociedade, no momento certo e oportuno, falar sobre a nossa fé, né? Na catequese, os senhores catequistas precisam ensinar isso para as crianças, a existência do céu, eternamente junto de Deus, a existência do purgatório, momento de purificação, para entrar no céu, para viver eternamente junto de Deus, e a situação do inferno, que é morrer sem a amizade com Deus, onde a pessoa de livre e espontânea vontade, através das suas escolhas nesse mundo, negando o projeto de amor que Deus tem para nós, nega Deus, não quer Deus. Ela vai para o inferno, sim. Tá bom? A Gabriele mandou a seguinte pergunta.
para nós sobre Lilith. Se a Lilith, é isso, né? Lilith. Se a Lilith faz parte da doutrina da Igreja Católica. Não, Gabriele, não faz, viu? A Lilith não faz parte da doutrina da Igreja Católica. Veja, aqui no Brasil, nós temos várias lendas, né? Nós temos a lenda do Saci Pererê, nós temos a lenda da Cuca, nós temos a lenda da Mula Sem Cabeça. São lendas do nosso Brasil. São contos, né? Lendas. Lilith, ela é uma lenda, ela é um conto da cultura judaica. Também não faz parte da doutrina judaica, né? Ela faz parte da cultura judaica, né? A Lilith, ela é chamada do espírito da noite, o espírito do mau sonho, o espírito do pesadelo. Também Lilith é chamada a dama do inferno, né? A primeira dama do inferno. Ela é chamada a deusa da morte. Quando uma pessoa está perto da morte, segundo essa lenda, a Lilith vem visitar a pessoa e apresenta a morte para ela, né? Onde ela deve aceitar e acompanhar a morte. Então, é uma lenda da cultura judaica, dos judeus, principalmente, e que não tem nada a ver com a doutrina católica, né? Não consta na Bíblia, a Lilith não faz parte da nossa doutrina de jeito nenhum, tá bom? Isso daí é importante. Chegou mais alguma pergunta? Não, né? Na próxima segunda-feira, nós estaremos conversando sobre a pergunta de como será o juízo final. Como será o juízo final? Então, de acordo com o catecismo, nós estaremos conversando um pouquinho a respeito disso, de como será o juízo final, né? Nós acreditamos que Jesus voltará. Então, nós vamos estar conversando o que é. Por que Jesus vai voltar, sendo que a igreja ensina que ele está conosco? Se Jesus está presente na Eucaristia, se Jesus está presente na sua palavra, se Jesus está presente em nós, mora em nós pelo batismo, pelo dom do batismo, se Jesus está presente em mim, no irmão, em você, como que ele vai voltar? Que história é essa? Então nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso. Sobre aqueles que tinham dúvidas sobre céu, purgatório e inferno, espero que tenha resolvido. Se ficou ainda alguma dúvida a respeito disso, você pode mandar a sua pergunta através do Messenger, Diácono Reginaldo Gonçalves, e também agora no comentário você poderá estar fazendo a sua pergunta, que na próxima segunda-feira nós iremos responder. Nós vamos agora terminar a nossa live fazendo a oração da noite, de hoje. Pega aquele livrinho verde ali, por favor, Vinícius, da liturgia. Convido você a tomar a sua liturgia para que possamos então fazer a oração da noite. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Diante do Senhor nosso Deus, reconhecemos nossas fraquezas e pecados cometidos no dia de hoje. Nos coloquemos dentro do seu coração misericordioso, suplicando o seu perdão. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha compaixão de mim, porque sou fraco e pecador. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus com o hino de louvor desta noite. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai, da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Salmo 85, oração do pobre nas dificuldades. Bendito seja Deus, que nos consola em todas as nossas aflições. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Vamos ouvir a palavra de Deus, o Santo Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte de todos os nossos males. Amém. Meus irmãos, são grandes os ensinamentos de Jesus e é longa a lista de recomendação que o Senhor dá para os apóstolos e os discípulos antes de os enviar para anunciar os seus ensinamentos para todas as cidades e lugares da região de Jerusalém, do povo de Israel. E Jesus diz hoje para nós, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Ora, e ele aqui diz, não vim trazer a paz à terra. Temos que entender, a paz que o Cristo dá é a paz interior. É a paz no coração daqueles que o aceitam, que o querem, que o recebem, que acreditam que ele é o Senhor, que é Deus, que é o Messias, que o aceitam como seu Senhor, como seu Salvador. Ao aceitar o Cristo ressuscitado, a sua presença em nós traz muita alegria, traz muita paz. Mas o mundo aqui não é a criação, mas são os lugares onde não aceitam o projeto de Deus. A esses lugares não haverá a presença da paz, né? O mundo a terra, o mundo que não aceita o Cristo, não tem a verdadeira paz. E o Senhor diz, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Devemos entender que na Bíblia a espada é a própria palavra de Deus. A espada de 2 gumes, ou seja, um primeiro gume o Antigo Testamento, o segundo gume o Novo Testamento. Jesus não veio trazer a paz a esse mundo que não aceita, mas a esse mundo Jesus traz a palavra, a sua presença através da sua palavra, que é uma oportunidade que o Senhor está concedendo para que o mundo se converta, para que o mundo mude de vida. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Veja, a partir do momento em que nós fazemos uma escolha pelo Senhor, a partir do momento em que nós testemunhamos com nossa vida que nós somos cristãos e que nós somos de Jesus Cristo, é necessário entendermos que nós entramos numa batalha. Na família, não são todos que vão nos aceitar e aceitar a nossa fé. No trabalho, não são todos que vão nos aceitar e aceitar a nossa fé. Na sociedade, não são todos que vão nos aceitar e aceitar a nossa fé. Temos a graça de viver num país onde há uma certa liberdade religiosa, né? Hoje, muitas famílias são membros da mesma família. Pessoas que são católicas, pessoas que são evangélicas, pessoas que são espíritas, e convivem bem, se respeitam. Mas existem no mundo muitos lugares que não se aceita o cristianismo. Existem certas regiões do mundo, principalmente os países muçulmanos, se, por exemplo, o diácono aparecer na rua com o clergyman,
na hora ele é apedrejado, ele é morto. Não se pode ter cristão em certos lugares. Não se pode ter sinal cristão. E aquele que se apresenta com uma cruz, um terço, um sinal cristão, ele é morto, ele é preso, ele é morto, ele é apedrejado, né? Então, podemos observar que realmente aquele que vive a palavra, ele se torna em muitos lugares sinal de contradição. E nós somos chamados a manter a nossa fé, o nosso testemunho, o testemunho de vida na família, no trabalho e na sociedade. Anunciamos a Jesus Cristo. E se houver oportunidade, falemos também. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Por que Deus fala isso? Deus deu esse primeiro mandamento. Precisamos entender que a essência de Deus é amor. Deus é amor. Ou seja, quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo a mim mesmo. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo meu pai, mais eu amo minha esposa, mais eu amo meus filhos, mais eu amo meus irmãos. Deus sabe que através dele, do amor a ele, que nós somos capazes de aumentar o amor em nós, que transborda para aqueles que estão ao nosso redor. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. São várias cruzes no mundo. Passamos por várias cruzes. Cruz, consequência dos nossos pecados. Cruz, consequência do pecado da sociedade. Mas a única cruz que o Senhor deixou para nós é a cruz do seguimento. É a graça de sofrer, não o negando. Testemunhando com nossa vida que nós somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Nesse Pai Nosso, coloquemos diante de Deus todos aqueles que pediram nossas orações, coloquemos nossos pedidos, nossas preces particulares, todos os que estão sofrendo, todos os doentes, todos os agonizantes, todos os que nesse dia partiram para a eternidade. E demos graças a Deus também pelo dom da vida, pelos que nasceram no dia de hoje, pelos que fazem aniversário. Tudo bem e toda graça da parte de Deus. Pelo fim dessa terrível pandemia que está trazendo tanta dor e sofrimento a nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador, e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino, que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos.
Ó Virgem gloriosa e bendita, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, desça e permaneça em vós, em vossa casa, em vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa noite a todos. Até amanhã, às 10 horas da noite, com a nossa oração.